O flashback do Kuma está finalmente chegando ao fim. Depois de vários capítulos mostrando o passado triste desse personagem, parece que estamos chegando a uma conclusão enquanto se aproxima o capítulo 1100. O Oda está mostrando quão absurdamente forte é esse personagem e como a raça dos bucaneiros é poderosa, deixando claro por que eles representam perigo ao governo mundial. Mas qual a real origem dessa raça lendária e o que faz deles personagens tão poderosos em One Piece? E a pergunta mais importante, o que aconteceu para que Kuma perdesse sua humanidade e se tornasse uma arma do governo? Existem mais personagens envolvidos nisso do que nós pensávamos no início, e pessoas como Dragon, Vegapunk e até o próprio Akainu vão ter papéis importantíssimos ainda nesse flashback. Nós vamos revelar qual o papel de Saturne, o motivo do ódio de Bonnie ao governo e como Kuma deu sua própria vida para salvar a da sua filha. Vamos falar sobre isso e muito mais no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e sejam bem-vindos à análise do capítulo 1099 de One Piece, Pacifista. Se vocês gostam do nosso conteúdo, já considerem deixar o like aí embaixo para nos apoiar aqui no canal e se inscrevam caso ainda não sejam inscritos. Mas sem mais enrolação, vamos direto para esse vídeo. Mas antes de irmos direto para esse vídeo, nós vamos falar sobre o patrocinador desse vídeo. É um aplicativo onde você pode ver filmes, séries, desenhos, animes, jogos de futebol, conteúdo infantil e muito mais. Compatível com quase todos os dispositivos Android que existem. Nele você pode ver One Piece em excelente qualidade, sem anúncios e até ver seu time jogar no seu campeonato favorito. Uma das maiores vantagens é que esse aplicativo é livre de anúncios, então você pode ver seu conteúdo favorito sem aquelas interrupções chatas. E tudo isso na melhor qualidade de imagem, até em 4K. Incrível, né? Nós já utilizamos esse aplicativo, então baixem vocês também. Todos os links estão na descrição e no comentário fixado. Agora sim, vamos voltar para o vídeo. Nós começamos esse capítulo com uma capa de alguns guaxinins brincando com o cabelo de Oden, e como estamos em clima de flashback, é difícil não lembrar do maior e melhor flashback de One Piece até hoje. O Oda parece gostar muito de desenvolver seus personagens em lembranças do passado, e isso foi feito com maestria com Kozuki Oden. Vai ser difícil que outro flashback nos prenda tanto quanto esse, e talvez só o do próprio Joy Boy consiga superar o de Oden. Para todos os efeitos, esse é o flashback que usamos como parâmetro em relação ao desenvolvimento de personagens. E por enquanto, continua sendo o melhor de One Piece. Agora falando sobre o capítulo em si, começamos exatamente de onde o último terminou, com o Rei Bekori decidindo queimar aldeias inteiras como foi feito no Terminal Cinza, em Goa. Lembram que o Oda disse que desenha personagens com mau caráter com a aparência mais feia possível? Isso se aplica perfeitamente ao Bekori, um cara desprezível que é feio que dói. Isso nos faz pensar se o Imu, que é o personagem mais cruel e sangue frio da obra, vai ter uma aparência feia também, ou se seu flashback vai explicar suas motivações e fazer com que tenhamos alguma empatia por ele. Mas voltando ao capítulo, Kuma tenta salvar a maior quantidade de pessoas possível, mas o fogo já tomou conta de várias casas e o povo implora para que ele pare de tentar. Os habitantes do reino Sorbet protestam contra a destruição causada por Bekori, que os reprime com tiros sem pensar duas vezes. Quando Kuma finalmente decide agir contra o rei, movido por pura raiva, ele destrói completamente o castelo de Bekori com o poder de sua fruta, com uma explosão gigantesca e devastadora. A Nikki no Mi talvez seja uma das frutas mais subestimadas de One Piece, pois além de seu poder curativo, ela também tem um poder destrutivo gigantesco. E nas mãos de alguém que por si só já tem uma força e resistência sobre-humanas, essa fruta se torna uma arma absurda. O incidente ficou conhecido como Revolução de um Homem Só, e a notícia de um novo rei de Sorbet se espalhou pelo mundo, chegando aos ouvidos de Saturne, que se pergunta quem é o novo rei que substituiu Bekori. A pedidos da população, Kuma se torna o rei de Sorbet, mas assumindo apenas esse título para dar uma sensação de segurança para eles, já que quem realmente governa é o Rei Bulldog, que era o antigo governante dessa nação. A cena muda para a igreja de Kuma e vemos a Bonnie na forma jovem que conhecemos, e todos que estão lá a confundem com a Ginny. E temos uma cena muito boa do Kuma e da Bonnie chocados com a transformação. E é incrível que mesmo que a Bonnie não seja a filha biológica do Kuma, ela se parece muito com ele, e ele tem um amor incondicional por ela. Isso vai ser muito importante daqui pra frente. Na página seguinte nós finalmente vemos o nome da fruta
fruta de Bonnie, a fruta da idade. Temos uma cena incrível deles confundindo a Bonnie com a mesma velha que ela se transforma no Reverie, mesmo que a garota ainda esteja tentando controlar seus novos poderes. E é nesse momento que o Rei Bulldog chega na igreja, revelando que a idosa na verdade é sua mãe Connie, e diz que tem algo importante para dizer ao Rei Kuma. Enquanto esse diálogo acontece, reparem na Bonnie tentando envelhecer baseada na aparência da velha no fundo dos quadros. Cara, se no capítulo passado Oda não conseguiu finalizar os seus desenhos, nesse ele mandou muito bem, e até incluiu vários detalhes engraçados para tornar esse flashback um pouco mais leve, e desenvolver uma personagem que antes disso era só mais uma pirata da pior geração. Bulldog mostra a Kuma uma reportagem onde ele é retratado como um governante do mal, obviamente mais uma fake news do governo. Porém, o pior de tudo é que o Bekuri conseguiu o apoio do governo para retomar o poder de Sorbet, e planeja um ataque com diversos navios da marinha para voltar ao trono. Kuma diz que vai impedir Bekuri de pisar em Sorbet, mas que fazendo isso vai se tornar um criminoso de verdade, e terá que deixar o país nas mãos de Bulldog como o verdadeiro rei. Ele pede para que Bulldog esconda e proteja Bonnie enquanto ele estiver fora, e o rei prontamente concorda, e vemos que Bonnie finalmente conseguiu ficar velha, e sinceramente essa cena me arrancou uma boa risada. Após se despedir de Bonnie, Kuma vai ao encontro da frota da marinha que Bekuri trouxe para invadir Sorbet e simplesmente afunda todos os navios facilmente, feito que faz com que ele se torne oficialmente um procurado do governo, assim como um pirata. Depois disso, Kuma sai pelos mares visitando todas as ilhas para as quais ele enviou o Chapéu de Palha durante o time skip em busca de uma cura para a doença de sua filha. Bonnie diz que quando completar 10 anos vai se tornar uma pirata, e paralelo a essa fala, Kuma descobre que ela tem apenas 5 anos de expectativa de vida e não vai conseguir celebrar o seu 10º aniversário. E essa cena é triste demais, porque Kuma chora desesperado pensando em sua filha sem encontrar cura para essa doença mortal. Até que o seu navio cruza com o navio dos revolucionários e nós vemos algum dos comandantes e o próprio Dragon nele. Após uma conversa de velhos amigos se reencontrando, Dragon menciona que o Dr. Vegapunk mudou seu laboratório após o incidente de Punk Hazard, e há uma chance de o cientista conhecer uma cura para a doença de Bonnie. Kuma agradece e diz que se Bonnie for curada, ele quer lutar ao lado de Dragon outra vez, ao que o líder dos revolucionários responde com uma frase emblemática: "Deixe os ventos do destino seguirem seu curso, meu amigo." Dragon é um personagem misterioso demais para alguém que tem uma origem tão simples. Até o flashback de Kuma, nós pensávamos que Dragon havia tido um passado muito obscuro, presenciando um evento traumático ou até mesmo ter tido contato íntimo com o reino antigo de alguma forma. Mas na verdade foi bem mais normal que isso. Ele era um marinheiro que viu a injustiça do mundo e decidiu se rebelar contra a ordem estabelecida, e deu origem ao exército revolucionário. Porém, uma coisa ainda permanece oculta para nós: o seu poder. Desde sua primeira aparição no capítulo 100, o seu poder foi algo que chamou muita atenção e motivou centenas de teorias na comunidade de One Piece, mas todas elas apontam para um poder capaz de controlar os ventos e o clima de um modo geral. Depois da revelação do Nika, contudo, muitas teorias estão relacionadas ao deus da chuva, mencionado pela primeira vez em Skype e que pode estar diretamente ligado ao poder de Dragon. Essa frase dita por ele está em uma fonte diferente das demais falas, mostrando que ela tem uma importância diferente e que deve ser levada em conta quando pensarmos sobre esse personagem. Os ventos do destino pode ser uma referência ao fluxo do tempo e ao propósito herdado de One Piece, porém de forma específica para o poder de Dragon. Indo um pouco mais além, talvez assim como Shanks, Dragon tenha alguma influência sobre o equilíbrio do mundo, sabendo de coisas que alteram o destino ou que contribuem para o cumprimento dele. Talvez seu poder seja mais do que simplesmente alterar o clima, mas ele mesmo possa influenciar nos ventos do destino do mundo de One Piece, e é por isso que ele é o homem mais procurado do mundo. Seria uma antítese do próprio Imu, que tem o poder de alterar a própria história na palma de suas mãos, e encaixaria perfeitamente com a teoria que fizemos sobre o Dragon ser o oponente final de Imu no final de One Piece, e nós recomendamos muito que assistam. De qualquer forma, essa frase de Dragon joga ainda mais lenha na fogueira de teorias sobre seu poder, principalmente naquelas que falam sobre uma divindade que controla as chuvas e os ventos. Depois de se despedir de Dragon, Kuma finalmente volta para o reino Sorbet para buscar sua filha, que está treinando contra adultos para se tornar mais forte. Os dois partem para Egghead e finalmente se encontram com Vegapunk, que já está com sua aparência mais velha, mas com um cabeção gigante. Enquanto Vegapunk está interessado no corpo de Kuma, lá ele, o cientista diz que a doença de Bonnie pode ser curada com uma tecnologia que ainda não chegou nos hospitais, que curiosamente é realizada pelo transplante de células tronco, algo que a medicina do nosso mundo estuda incansavelmente para curar doenças graves. O Oda é realmente um gênio. Vegapunk descobre que o sangue de Kuma é da raça dos bucaneiros, e logo diz
diz a ele que quer o clonar. Uma coisa interessante nesse diálogo é que o Kuma pergunta ao cientista qual a diferença entre o sangue dele e o de um humano comum, e Vegapunk responde que não tem amostras suficientes para explicar isso. Isso significa que provavelmente o governo não tem acesso a tantos bucaneiros em seu banco de dados, e por isso o cientista ficou tão ansioso para usar o DNA de Kuma em seu exército de ciborgues. Mas mesmo que o Vegapunk tenha intenções realmente boas, ele ainda pertence ao governo mundial, e para eles a vida de Kuma por si só é uma ameaça. A expressão de Vegapunk muda para mais séria quando ele percebe que pode barganhar a cura de Bonnie pela entrada de Kuma no seu projeto. E sinceramente deu até um pouco de medo ver o cientista tão sério assim. Mesmo que pareça muito que Vegapunk é uma boa pessoa, nós ainda não sabemos com certeza quais são suas reais intenções, pois o conhecemos há poucos capítulos. Vegapunk explica o propósito de seu projeto, o de proteger os cidadãos comuns dos piratas com raio laser e resistência absurda, e lentamente convence Kuma de que seu projeto vai ser usado para o bem. Kuma relembra que Dragon disse que o cientista era confiável e aceita as condições do projeto, mesmo que isso custe o transformar em um demônio se isso salvar a vida de sua filha. A cena então corta para Marijoa, onde Saturno está ouvindo toda a conversa. Ele afirma que soldados clonados nada mais são do que armas e seu valor é determinado pelo número de pessoas que eles podem matar. Ele continua dizendo que o cientista não sabe aproveitar uma oportunidade e que teve uma ideia. Isso muda tudo. Vegapunk queria que seu projeto fosse usado para proteger as pessoas, usando a tecnologia aliada ao DNA bucaneiro para combater os piratas, mas os Gorosei não pensavam assim. Saturno estava monitorando a situação de Kuma desde que ele derrotou o Bekori. Na verdade, ele estava presente no dia que Kuma fugiu de God Valley e com certeza ele tinha interesse no desenvolvimento desse personagem para seus próprios interesses. Ele não queria apenas matar Kuma, do contrário, teria perseguido e matado o bucaneiro ainda no Reino Sorbet. O plano do governo mundial nunca foi apenas exterminar raças mais fortes como os Lunarianos e os bucaneiros, mas sim usá-los para algo maior. Desde que conhecemos a história de King, descobrimos que o governo usou o DNA dele para criar os Serafins, armas poderosas que são capazes de reproduzir quase todas as características de um Lunariano, incluindo sua resistência e força absurdas. Mesmo que eles tenham se empenhado em dizimar essa raça, eles não podiam desperdiçar a chance de criar super soldados a partir do DNA de alguém mais forte. Com os bucaneiros, a história não é muito diferente. O próprio Vegapunk, assim que descobriu que Kuma era dessa raça, passou a tentar de qualquer modo barganhar sua entrada no projeto de clonagem do governo para criar um exército poderoso para a marinha. Vegapunk sabia que o simples fato de um bucaneiro procurar por ser do governo colocava em risco a vida de Kuma, pois ele poderia simplesmente aprisioná-lo e forçar a dar o seu sangue para a fabricação dos ciborgues. Se mesmo o Vegapunk, que conhecia um pouco do que o governo mundial era capaz, com todo o seu conhecimento absurdo, ainda quis usar Kuma para fazer um exército, imagine o que um Gorosei é capaz de pensar para ele. A ideia de Saturno não pode ser outra a não ser usar a fraqueza de Kuma contra ele mesmo. Pensem comigo, Kuma disse nesse capítulo que aceitaria até mesmo se tornar o próprio demônio se isso salvasse a vida de sua filha. Vegapunk, que é do governo, tem a cura para a doença de Bonnie, e Saturno, que ouviu toda a conversa, quer transformar Kuma em uma máquina de matar. Se juntarmos todos esses pontos, fica fácil imaginar qual é a ideia maligna do Gorosei. Ele quer usar Bonnie como uma moeda de troca para que Kuma aceite não só partilhar seu DNA para o projeto de Vegapunk, mas fazer com que o bucaneiro aceite trocar sua própria humanidade para salvar sua filha. A sua liberdade pela liberdade da Bonnie. Embora Egghead ainda não seja uma fortaleza, é uma ilha que pertence ao governo, e todos os figurões do alto escalão da marinha têm livre acesso a ela. E aqui, vamos falar de Akainu. O então almirante já teve uma interação com a Bonnie antes, no capítulo 595, quando ele resgata, entre aspas, a pirata das mãos de Barba Negra. O interessante é que ele diz que a Bonnie fugiu do governo, mas que está tudo bem agora. A Bonnie responde que nunca vai perdoar o que eles fizeram, e isso obviamente se refere ao que aconteceu com Kuma. Se juntarmos as peças e sabendo do poder absurdo de Kuma, temos um cenário em que o governo envia navios de guerra comandados por Sakazuki para a ilha de Egghead, e forçam Kuma a mudar o acordo feito com Vegapunk. Ao invés de somente dar o seu DNA para produzir os pacifistas, ele mesmo se tornaria um ciborgue, a maior arma do governo até então. Do contrário, eles matariam a sua filha. Kuma, mesmo sendo muito poderoso, não poderia reagir contra o Akainu, e não teria outra escolha senão se entregar completamente ao governo, e Vegapunk seria forçado a retirar todas as memórias do bucaneiro, transformando-o em uma arma. Isso explicaria tudo, desde a raiva que Bonnie sente do governo mundial, do próprio Vegapunk e principalmente de Jay Garcia Saturni. Quando descobriu tudo isso, Bonnie não sentiu mais raiva de Vegapunk, pois entendeu que ele foi forçado a fazer isso.
isso, e direcionou sua fúria naquele que foi responsável pela morte de seu pai. É por isso também que Kuma fez alguns pedidos secretos para o cientista, que colocou nele algumas programações antes de apagar completamente sua consciência, como a de proteger o Sunny até o retorno dos Mugiwaras. Tudo se encaixa nessa teoria e nós acreditamos que é em torno disso que vai girar o capítulo 1100. O último quadro desse capítulo mostra Vegapunk e Kuma concordando em chamar os guerreiros do futuro de pacifistas, palavra usada por Kuma para se descrever quando Vegapunk o chama de santo. A frase do editor diz que eles só queriam a paz, e é exatamente isso que vai motivar todos os acontecimentos do próximo capítulo, e nós finalmente teremos um desfecho para esse arco tão sofrido de Kuma. E podem acreditar, ainda não chegamos na parte mais triste dele. Muitos esperavam algo bombástico no próximo capítulo, mas talvez seja apenas a conclusão desse flashback e o retorno para Egghead, com as motivações dos protagonistas desse arco finalmente estabelecidas e talvez um preparo para a reviravolta que vai acontecer no final dele. Temos que lembrar que ainda há alguém que tem que salvar a todos. Do contrário, Jay Garcia e Kizaru vão matar quem eles quiserem para eliminar as ameaças ao governo. E esse salvador, esse pacifista, ainda pode ser Bartolomeu Kuma. Só nos resta esperar para descobrirmos o que o Oda preparou para o fim desse flashback e para o desfecho de Egghead. Mas uma coisa é certa, os finais felizes estão ficando cada vez mais raros em One Piece, e isso mostra que o fim está muito próximo. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de comentar as suas melhores teorias pro capítulo 1100 e o que vocês acharam do capítulo 1099. Além disso, chequem os links na descrição das nossas redes sociais e não se esqueçam de curtir esse vídeo. Isso ajuda muito a gente aqui no YouTube. Se inscrevam se ainda não são inscritos e sigam a gente no Instagram para mandar suas perguntas pro próximo vídeo de perguntas e ative o sininho para não perder nenhuma live no canal. A próxima live é no domingo, vocês não podem perder. E é isso, galera. Valeu!